up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. Get ready to fight and be ready to kill. Ah, você tá aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu Marcelo Rei Nicolas da Cruz. E, obviamente, esse daqui é um vídeo resumo sobre o Dragão Morte, um anti-herói da franquia de Batalhas Universos que aparece, acho que entre a temporada 2 e principalmente na temporada 3. E bem, eu não vou dar spoilers da temporada, mas eu vou falar alguns feitos dele, dando pequenos spoilers. Então vamos lá. Mas antes eu vou falar tudo sobre ele. O Dragão Morte é um ser ancestral mesmo. Ele teve sempre na Terra e no multiverso inteiro. Literalmente em todos os universos que ele está. Bem, o Dragão Morte, ele tem uma aparência literalmente da morte. Seu corpo é preto, com duas caveiras nas asas. E obviamente um corpo parecendo uma caveira, literalmente. Muitos devem estar se pensando: ah, ele é carnívoro? Na verdade, ele suga almas. Literalmente, almas. E obviamente ele é o... acho que em tópico de criaturas, ele supera até mesmo o Pedra de Fogo. Sim, você não ouviu errado. Ele supera o Pedra de Fogo, que é o mais forte da franquia. Porém, ele não é o mais forte que o Dragão Morte. O único até então que é mais forte que o Dragão Morte, né, é o Rei. Atualmente, né. Nem antigamente o Dragão Morte tinha chance com o Rei. Imagine atualmente. Enfim. Bom, ele tem garras enormes, parecendo de um pterosauro. Ele tem uma cauda de anquilossauro misturado com ferrões stego e um ferrão extra para te perfurar e te massacrar. Patas de velociraptor. Mas a sua aparência em geral é um dragão. Velocidade da luz. Sim, ele tem a velocidade da luz. Ou seja, dificilmente você conseguir escapar de um golpe sequer do Dragão Morte. Número 2. QI e QI em combate. Bem, diferentemente de vocês devem estar pensando, ele é muito inteligente. Ele não vai avançando com tudo para cima. Primeiramente, ele vai sorrateiramente, observando as técnicas, o comportamento e papapá, para depois ele poder ou roubar a arma direto, ou ele ter uma pequena luta que possa pelo menos alegrar um pouco. Mas raramente ele faz isso, já que ele nunca sorri nem nada do tipo. Ele literalmente vai direto ao ponto, tentando sugar a alma das outras criaturas e seres. Só alguns deuses que eles não conseguem, mas dependendo da situação, ele consegue se matar até mesmo os deuses do Olimpo, se for preciso. Bem, ele tem força sobre-humana, resistência, durabilidade, QI em combate e entre outras coisas. A sua primeira aparição foi na mesma era dos clássicos, onde tinha Rex de Pedra, Pedra de Fogo, entre a época de 2015 e 2016, até pelo menos entre a época de 2019, que ele retornou em 2019, durando apenas até 2021 ou durando até mesmo 2022, eu não lembro direito. Porque, né, um dia ele vai voltar para as crias de novo. Mas enfim, voltando ao assunto. E
no gibi de Batalha dos Universos, ele é uma criatura muito forte, óbvio, né? Habilidades. Obviamente, você não pode olhar diretamente para os olhos do Dragão Morte, porque literalmente ele vai te matar desse jeito. Tipo, o seu corpo vai tipo desligando aos poucos até você morrer. E isso se ele não sugar sua alma. Diferentemente dos fogos normais que ele solta, na verdade ele não solta fogo exatamente, nem ácido nem nada. É uma espécie de névoa verde, mas que causa muita dor, que é usada em último caso contra criaturas que não podem morrer, como seres imortais. Mas o rei tá mais do que imortal, então não adianta. E obviamente ele é muito mais forte que os outros dragões, até mesmo que o Fatalis. O único dragão que ele morreu até então, spoilers, foi o Dragão Sombra Daemon. Que eu vou contar uma pequena história pra vocês. Ambos os dois eram aliados lá no passado. Mas como assim? Bem, agora eu vou fazer um vídeo teorizando o negócio. Mas enfim, ele era aliado do Dragão Sombra, sim, aliado. Porém, obviamente, o Dragão Sombra matava desfreadamente, enquanto o Dragão Morte não. Ele não matava porque ele queria. Ele tinha um certo cadeia alimentar. Mas diferentemente que vocês estão pensando que eles eram amigos, não, eles não eram amigos e atualmente eram inimigos. Atualmente não, porque ambos morreram, mas o Dragão Morte nunca morre, então, né? O Dragão Morte tipo renasce de novo. Porém, tipo, diferentemente da Dragão Lua, que demora mais de 300 anos, ele demora apenas algumas semanas para voltar de novo. E ele volta cada vez mais forte. Mas isso não garante que ele possa bater de frente com o rei. Mas enfim. Bem, ele tem habilidades únicas, como teleporte, telecinésia, e principalmente uma habilidade que é a mais usada é entre as sombras. Eu falo entre as sombras, entre aspas, porque dá pra ver só as divindades ou animais conseguem sentir sua presença. Humanos e outras criaturas do tipo não conseguem, a não ser os furries ou aqueles que são metade animais. De resto, se for humanos, esquecem, não vão nem perceber sua presença. E, obviamente, as divindades já percebem sua presença. Porém, diferentemente que vocês estão pensando que ele já veem ele, não. Eles sentem sua aura, mas eles não conseguem ver exatamente. O único que consegue mesmo ver é o rei, Deus e Jesus, e a divindade Black. De resto, nenhum deuses de várias mitologias conseguem vê-lo. Não importa se é a grega, se é a romana, se é não sei o que, não importa. Falando nisso, em questões de gregos, os antigos gregos tratavam o Dragão Morte como uma divindade, porque cada vez mais pessoas morriam em suas mãos. Essa é uma curiosidade mesmo. Bem, uma outra curiosidade que é canônica, que o Dragão Morte e a Dragão Lua têm sim uma relação. Sim, você não ouviu errado. O Dragão Morte e a Dragão Lua têm sim uma relação amorosa, entre aspas. Entre aspas. Ambos os dois se ajudam, assim como Godzilla e Mothra, literalmente. Um ajuda o outro. Mas diferentemente
ambos nunca acasalaram ou tiveram uma relação física. Ou tipo, sexo. Enfim, continuando. E também, né, o Dragon Morte não tem nenhum interesse. Tipo, ele gosta dela, porém ainda não tem nenhum interesse nela. Ela gosta sim dele, mas ela também não tem interesse neles. Ambos os dois se ajudam, mas não tem aquela relação amorosa. Então esquece. Mas enfim, voltando. Aí fica a questão. Qual Dragão Sombra que ele conversou? Porque, como a gente sabe, o Dragão Sombra Daemon, ele veio da era onde tava rolando aquela briga. Então não daria tempo pro Dragão Sombra fazer aquela aliação, papapá. A não ser que ele tinha falado com o Dragão Sombra de outro universo paralelo. O Dragão Sombra Error, ele literalmente é um Dragão Sombra infectado pelo vírus da PIB. Mas antes disso, ele era um Dragão Sombra, tipo, ele era o verdadeiro original. Então, acho que sim. Que provavelmente no passado eles já conversaram, eles já foram aliados. Mas rolou quase a mesma briga, porém no universo paralelo. E o Dragão Sombra Daemon acabou sendo infectado pelo vírus da PIB. Morrendo assim, entre aspas. E obviamente o Dragão Sombra, quer dizer, o Dragão Morte, percebendo a presença do Dragão Sombra de novo, ele conclui que o Dragão Sombra voltou. Porém, não é o mesmo, é outro. Até finalmente chegar o Error. E obviamente, o Dragão Morte, ele não teria nenhuma chance contra o Error. Na verdade, ele teria várias chances. Principalmente que ele tem mais velocidade e agilidade do que ele. Principalmente mais experiência. Tanto em QI e que em combate. Mas o Dragão Sombra Error é o Dragão Sombra mais inteligente. Então, a luta seria variada. Já que o Dragão Morte não pode morrer. Entretanto, se o vírus pegar nele, vai dar dor na morte. Sendo que a morte não sente dor. Mas esse daqui não é qualquer dor, assim. O Dragão Morte, sim, ele sente dor. Na verdade, sua existência já é uma dor para ele. Porque a única coisa que acalma ele é quando ele se alimenta de almas, onde ele se sente mais confortável. É tipo quando você tá com sede e quer beber água. A mesma sensação. Ou quando tá com fome e come alguma coisa para relaxar. Tá entendendo, né? Enfim. O Dragão Morte, literalmente, ele só tem poucas aparições na franquia. Em questões tanto da vida real quanto da franquia em si. Já que ele só aparece mais na terceira temporada. E talvez a segunda, não sei direito. Porque eu não coloquei ele na segunda. Mas talvez eu coloque. Não tenho certeza. E bem, aonde ele fica no território de Batalha dos Universos? Bem, na verdade, ele não fica exatamente dentro do universo de Batalha dos Universos. Ele fica literalmente vagando entre universo e universo para se alimentar de almas, para ele ficar cada vez mais forte. Falando nisso, eu vou dar um spoiler, sim, um spoiler. Enquanto o Alpha Fúria tinha morrido, que o dragão, acho que foi o outro do rápido que matou o Alpha Fúria, o Dragão Morte sugou a alma a energia do Alpha Fúria, que no caso é a alma, e literalmente ficou forte, muito forte por sinal, podendo conseguir até mesmo ser mais rápido do que o Trindoraptor, que literalmente era da mesma velocidade que o Dragão Morte. Aí depois que a Dragão Lua se sacrificou para dar mais energia ainda, aí o bicho ficou tunado, ficou com músculo, ficou com
Imagine uma aparência muito forte, porém sem exagerar. Então, obviamente, foi uma luta épica, ao ponto de eles saírem da terra para lutarem. E obviamente o Dragão Morte ganha do Indoraptor, matando ele de vez. E obviamente o Dragão Morte vai para cima do Dragão Sombra. Dá uns danos até mesmo arranca o braço dele. E quase arranca uma das cabeças. Porém, entretanto, né, suas energias já estavam acabando, porque ele gastou quase toda a sua energia na luta contra o Ultra Indoraptor. E o Dragão Sombra Daemon acaba matando ele. Mas como eu falei, ele é imortal. Uma hora ou outra ele vai voltar. Cedo ou tarde ele vai voltar. Mas ele sim, talvez ele consiga sim matar o Dragão Sombra. Lembrando, o Dragão Sombra não é da Terra. Ele não tem essas questões de viver ou morrer, caçar e viver, se alimentar, essas coisas. Mas voltando ao assunto, o Dragão Morte, raramente você vai ver ele. E se você sentir alguma presença, claro que vai ser ele. E adivinhe quem fica junto com ele? Sim, a verdadeira morte. Sim, a verdadeira morte, aquela caveira que usa aquele manto preto. Sim, o Dragão Morte e a Morte juntos. Literalmente, um é só carona do outro, mas ambos os dois têm o mesmo papel. Literalmente, levar as almas. E bem, eu sei que eu não fiz esse resumo direito e essas coisas porque eu tô com o nariz entupido, essas coisas, e minha voz deve estar estranha no áudio. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais explicativo, já que o Dragão Morte também não tem muitas informações na franquia. E também, né, ele não tem tantas habilidades assim não, como eu falo assim. Mas se formos comparar com todos os dragões de todas as franquias, ele é muito mais forte que o Fatalis, que é o predador natural de Morte Rubra e Besta Implacável. Além dele sim poder bater de frente com Ghidorah, Destoroyah e até mesmo o Red, Sonic.exe, Tails Doll e vários outros da ficção. Até mesmo no edit que eu acabei de fazer, dele enfrentando o Death. No caso é o Death do Gato de Botas 2. Que falam que ele é muito forte, papapá. Só que não. Se compararmos todos os feitos do Dragão Morte na franquia, principalmente habilidades e papapá, ele sola ele fácil. O Dragão Morte sola o Death fácil. Porque primeiramente o Dragão Sombra é mais experiente e ele é mais antigo que esse Death. Obviamente, em cada universo existe uma morte diferente, todas retratadas de um jeito. A morte normal, a morte virada em algum monstro, a morte virada a si mesmo, ou a morte vendo o seu futuro, tipo, você vê como você vai morrer. Ou literalmente várias outras coisas. No caso, aqui vamos considerar só 3 mortes. A morte original que você já está acostumada, que no caso é uma caveira com um manto preto e com uma foice, óbvio. O Dragão Morte, que sim, ele é o... Se formos comparar em rankings de mortes, o Dragão Morte fica em segundo, já que ele sim é muito forte, podendo até mais bater de frente com a morte, sim, já que é um morte também. Mas, entretanto,
como ele é uma variação da morte, ele não é mais forte que a morte original. Porém, ele é mais forte que as outras mortes. E o Death, que na minha opinião, né, ele sim é bom, mas, né, na minha opinião, assim, ele não é o mais forte entre as mortes. Mas você entendeu, né? Você entendeu. E bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixe seu like, compartilhe. E é isso. Muito obrigado por assistir. E eu vou fazer o resumo do Alphafura inteiro. Chega, eu vou pegar algumas partes de trechos, fan arts e qualquer coisa do tipo, tá bom? Um beijo. Sei que isso. E tchau.